Fala galera do Discipulando, mais uma vez nós estamos juntos, vamos falar da Palavra de Deus. Enquanto você prepara a sua Bíblia aí, deixa eu já te dar o capítulo de hoje, que é o livro de Marcos, capítulo 11. Hoje nós vamos estar falando do livro de Marcos, capítulo 11. É uma palavra que talvez não seja tão nova assim para você, a menos que você esteja assistindo esse programa pela primeira vez, mas com certeza Deus vai trazer uma revelação. A palavra de Deus é assim, ela vai se renovando. Cada pregador que vem pode pregar a mesma coisa aqui, o mesmo capítulo, Deus ele vai revelar algo para ele e assim a igreja vai crescendo, em cima da revelação do nosso Senhor. Marcos capítulo 11, talvez você me pergunte, pastor, mas qual é o versículo? Nós começamos no versículo 12. Começamos no versículo 12. E antes que você já está com a Bíblia aberta, vá lá para o versículo 12, repara que no versículo 11 diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso aqui aconteceu por ocasião da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, na semana da crucificação. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo aclamando, hosana ao rei, aleluia, Jesus ele entra no templo, ele dá uma olhada, com certeza não gostou do que viu, e a palavra diz que, como já era tarde, ele saiu e foi ali para Betânia, uma cidade vizinha. E o que aconteceu? No versículo 12, que é onde nós vamos estar falando hoje, diz: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Eu estou preparando uma mensagem, e um dos versículos da minha mensagem é esse daqui. Não é isso que nós vamos falar, só vou comentar sobre essa mensagem que eu estou preparando. Eu ainda estou preparando. Mas até onde eu cheguei, só em duas ocasiões, ou melhor dizendo, 3 ocasiões, Jesus ele pediu alguma coisa. Ou seja, ele pediu água para aquela mulher samaritana. Na cruz, ele pediu água, ele disse: eu tenho sede. E quando ele viu essa figueira, que nós vamos ler aqui, foi porque Jesus estava com fome. Nesse momento aqui, que nós vamos ler, ele não pediu para homem, mas ele esperava que uma das suas criações, a árvore, desse para ele um fruto. Vamos ler aqui então? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, essa folhagem não era para estar completa, segundo os estudiosos, segundo os mais entendidos. No mês de abril, maio, quando a figueira ela começa a aparecer algumas folhas. E lá para junho, julho, ela está completa, porque também já estão os frutos ali. Vai se chegando, folhas e frutos, vai se chegando. Quando está completo folha, também está lá os frutos. É o que está escrito, é o que as pessoas, os estudiosos, dizem a respeito da figueira. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu não sou agricultor, o pastor Vinícius aqui planta pomar em casa, eu ainda não tenho, o pessoal, o Márcio, né, o Almir, a Lívia, todo mundo tem um pomar em casa, eles manjam muito de fruto. Eu só entendo mesmo de comer o fruto. Botou na minha mesa, eu estou comendo, né? Estou comendo fruto ali, mas eles plantam esse fruto. Então, deixa essa parte aí para eles. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Jesus viu uma indicação de que deveria ter fruto ali. Quando Jesus olha para mim, olha para você, nós não somos de Deus? Se somos dele, ele disse que aquele que está nele, e ele nesse, dá fruto. Mas ele, ao chegar naquela figueira, deparou que só tinha folhas. E eu ainda não cheguei aonde eu quero falar. Ainda não cheguei aonde eu quero falar. Mas é só para você ter uma ideia.
Se estamos em Jesus e Ele está em nós, nós precisamos dar fruto. Aquela figueira tinha todos os sinais de que ela já estava dando fruto. E tinha frutos? Não, não tinha frutos naquela figueira. E voltando aqui para a Bíblia, o que a Bíblia diz para nós? Versículo 14. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Esse pedacinho aqui que a palavra diz, e os seus discípulos ouviram isso, quando eu estava pregando sobre isso aqui na igreja, eu até falei na pregação, Jesus amaldiçoou aquela figueira, os discípulos ouviram isso, tá, e daí? Aos olhos dos discípulos não aconteceu nada. Esse é o coração da nossa mensagem desse programa. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, aos olhos dos discípulos, nada havia acontecido. Por quê? As folhas permaneceram verdes. O tronco estava lá do mesmo jeito. Mas é aí que eu quero falar com você nessa programação. Será que nada aconteceu mesmo? Será que nada aconteceu? Pelo contrário. Quando você continua lendo, você vai ver que o Senhor Jesus, ele entra no templo, ele fez o que tinha que fazer, ele limpou aquele templo, ele virou as mesas, né, soltou lá aquelas pombras que estavam lá para ser vendida, para a purificação, principalmente da mulher, e Jesus disse, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele deu uma lição, e continuando, no versículo 19, diz assim, sendo já tarde, saiu para fora da cidade, ou seja, já no outro dia, estava escurecendo, saiu para fora da cidade. Provavelmente voltou lá para Betânia. E no versículo 20 diz, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Aqui vem a pergunta. Quando ele amaldiçoou a figueira, as folhas continuaram verdes. Talvez naquele momento, para os discípulos, não fez muito sentido. Tem muita coisa para a gente falar, a gente sabe que a árvore não tem ouvido, né? Assim também o câncer também não tem ouvido, mas quando a gente ordena que aquele câncer vá embora, ele vai embora, porque é o poder da fé. Nosso missionário sempre fala, né? Trouxe essa revelação. Muitos que não conhecem ainda essa revelação continuam dizendo que a fé remove montanha, quando na verdade a fé não remove nada. Jesus disse aqui, se disser a este monte e não duvidar. Ele não falou nada aqui de fé removendo montanha, né? Mas isso aí fica para o próximo programa. Mas aonde eu quero chegar com esse ensinamento de hoje? Ao amaldiçoar aquela figueira, as folhas continuarem verdes. Para Jesus já estava feito. O que ele falou já estava decretado, já estava feito. Ele não precisava ficar ali de plantão para ver se aquela figueira ia ou não secar. Ele simplesmente amaldiçoou e saiu dali. Para os discípulos não teve sentido, até pela manhã. Na manhã do dia seguinte, aí sim. Na manhã do dia seguinte eles viram que aquela figueira tinha secado pela raiz. E aí a pergunta do pastor Osmar nessa programação, ou nesse programa, é a seguinte, a raiz estava exposta? Não. A raiz normalmente está embaixo da terra. E a gente tem esse olho infravermelho para ver o que está acontecendo embaixo da terra? Não, nós não temos. Então a visão dos discípulos continuou naquilo natural, que eles podiam ver, o tronco, as folhas, né? Os ramos, os galhos daquela figueira, esses estavam normal. Só que a maldição daquela figueira começou lá embaixo, aonde eles não podiam ver, na raiz. A morte começou a vir
mas de baixo para cima. Quando nós determinamos uma bênção, determinamos uma vitória, nós não precisamos ficar ali todo dia olhando para ver se aconteceu. Pelo contrário, se eu faço isso é sinal de dúvida, é sinal de que eu não crio. Mas se eu determino a bênção, tudo que eu tenho que fazer é crer que aquela bênção já chegou. Se é a cura, porque amaldiçoou aquele problema, se é um currículo que você mandou para uma empresa, você o abençoou e creu que eles vão te chamar, não fique com dúvida. Acho que nunca vão me chamar, porque já passou um dia, 2 ou uma semana. Não deixa a dúvida tomar conta do seu coração, não. Quando Jesus amaldiçoou essa figueira, estava amaldiçoada e pronto. Começou lá embaixo, na raiz onde ninguém podia ver. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando neste programa. O justo, ele viverá da fé. Sem a fé, o justo não vai viver. E o que é fé? Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Se você está atravessando, seja qual for o problema, e você já determinou sair dele, então não olha para trás não. O missionário tem até nos ensinado que muitas das vezes a pessoa está com uma dor num certo local, vamos dizer que fosse aqui, o problema aqui, e aí manda embora. Aquele problema saiu. Aí o diabo vem com a esperteza dele e coloca alguma dorzinha bem próximo do primeiro. E a pessoa assume que ela não foi curada porque os sintomas estão ali. Aquela já foi. Eu tenho ensinado na igreja que se você mandou o diabo embora no nome de Jesus, para ele não tem outra alternativa, senão sair. Você não mandou ele sair? Se você mandou ele sair, ele saiu. Ele não pode ficar. Por quê? Porque foi no nome do Senhor Jesus. Mas qual é o nosso problema? Ao depararmos com o problema, ao sentir, vamos dizer assim, os sintomas ainda, a dúvida bate. E aí a pessoa começa a se perguntar, mas será que Deus me ouviu mesmo? Como é que eu vou saber? Mas isso e aquilo outro. Ah, mas eu ainda estou assim. É tudo que o diabo precisa. Ele não é só o pai da mentira. Ele é o pai também da dúvida. Porque Deus trabalha na fé. Deus não trabalha com dúvida. Deus trabalha com a fé. E se você tem a fé, saiba que ela é uma certeza. Ela não é aquela coisa meio a meio, meia boca, como dizem por aí. Não, fé é uma certeza. É meu, eu quero, eu vou tomar posse, porque está escrito na palavra de Deus que essa bênção me pertence. Seja ela qual for. É um casamento? É uma bênção familiar? É a bênção sentimental? É financeira? É espiritual? É a libertação? É a cura? Não importa. Seja qual for a bênção que você quer, no momento que você determina, essa bênção, ela já é tua. No momento em que você determina, essa bênção já é tua. Não mude. Não venha com 2 testemunhos. Um onde você crê, né? Um onde você crê e um ou outro que você duvida. Tá certo? Então, fique com essa palavra. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela estava amaldiçoada. E palavras como essa eu quero pregar para você neste domingo. Neste domingo, ali na rua Ana Nery, número 2058, 2058, rua Ana Nery. Nós temos cultos, é claro. Temos na segunda-feira o culto da noite, às 19 horas, que é o culto da prosperidade. Quarta-feira é o culto especial da Sagrada Família, né? A família sagrada. Nós estamos num propósito abençoando a sua casa todas as quartas-feiras. Sexta-feira é culto de libertação. Você que sofre com angústia, medo, síndrome do pânico, pesadelo. Sexta-feira é dia de libertação. Na sexta-feira. Mas eu chamo a sua atenção para o domingo. 8 horas da manhã é o nosso culto principal. Mas também temos às 18 horas. Eu chamo a sua atenção para o primeiro culto do dia, 8 horas da manhã. Ali no bairro do Riachuelo. Rua Ana Nery, número 2058, em frente à estação de trem ali do bairro do Riachuelo. Eu estou chegando ao final de mais um compromisso, mas muito em breve estaremos de volta, porque é gostoso falar da palavra de Deus. É muito gostoso falar da palavra de Deus. Espero que você espere por mim no próximo programa, tá certo? Fique na paz de Cristo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.
Olá, galera do Discipulando, mais uma vez estamos juntos para falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Sempre um pouquinho, porque o nosso tempo é curto, mas quando bem aproveitado, aí esse tempo fica grande, aí a palavra deixa de ser só um pouquinho para ser, né, um pocão, vamos dizer assim, porque a palavra de Deus, ela traz essa alegria para nós. E é muito bom saber que você, mais uma vez, está aí para nos assistir, para compartilhar, participar dessa programação que é feita com todo carinho. Você não faz ideia da equipe dedicada que eu tenho por trás das câmeras que faz com que essa programação chegue até você. Uma equipe dedicada que trabalha e trabalha sério para levar o melhor para a sua casa. E eu tenho aqui a palavra de Deus hoje para você, que é o melhor de tudo. Está aqui, no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Muita gente tem deixado de tomar posse das bênçãos do Senhor por causa de um defeito. É um defeito que a pessoa tem. É o defeito de deixar de olhar para Deus para ficar olhando ao redor. Se eu, como pastor, passo a olhar o ministério de outro pastor, passo a me preocupar com o ministério do outro pastor, eu deixo de ser usado por Deus. Tudo que eu fizer, eu vou me basear naquele pastor. E ele não pode ser o meu espelho é Jesus. É para Jesus que eu tenho que olhar. E tem um versículo aqui na Bíblia que nos chama muita atenção sobre isso, sobre a importância de nós seguirmos o nosso caminho. Deus, ele te chamou porque ele tem um projeto, um plano para você. Não pense você que Deus não tenha um plano para você. Quantas pessoas entram numa empresa, num cargo de auxiliar de serviços gerais e acaba chegando à gerência daquela empresa. Não é assim que acontece? E por que isso acontece? Isso acontece quando a pessoa ela é fiel àquilo que ela foi chamada para fazer naquela empresa, aquilo que ela propôs à empresa, a empresa propôs a ela. Ela entrou como o quê? Auxiliar de serviços gerais. Então não adianta ficar olhando para quem está numa posição melhor, um salário melhor, ela tem que fazer o melhor dentro da área dela. E Deus vai promovê-la. Deus vai fazer o restante. Então, se você não quer mais ficar perdendo bênçãos, então comece a mudar o seu foco. Comece a olhar para o alto, para aquele que vai realmente mudar a sua vida. Porque às vezes é assim. A palavra de Deus nos ensina que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro 1 talento. Imagine se um ficasse olhando para o talento do outro, vendo o que o outro ia fazer. Não, a palavra de Deus diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele imediatamente saiu e foi trabalhar aqueles talentos. E ele só recebeu aqueles 5 porque ele tinha condições de trabalhar com aqueles 5. Então Deus deu aqueles 5 para quem tinha capacidade, a condição de trabalhar com os 5 talentos. E igualmente, 2 talentos. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Deus viu a capacidade dele de trabalhar com 2 talentos. E Deus não erra. Deus não comete erro. No Senhor não tem erro. E Deus viu que tinha que a capacidade dele era para trabalhar com um só talento. E deu exatamente o que ele podia trabalhar. Nem mais, nem menos. 1 talento. Como eu disse, o que ganhou 5 saiu e multiplicou. O que ganhou 2 saiu e multiplicou. Mas e o que ganhou 1 talento? Muito provável, ficou olhando para os lados, para as condições, para isso, para aquilo outro, e ele perdeu tempo. E ao perder tempo, a natureza dele sugeriu: em terra, pelo menos você não vai perder. Em terra, pelo menos você não vai perder. Pelo contrário, quando enterramos o nosso talento, nós estamos perdendo sim. Deus te deu um talento enorme. Para quê? Para receber os frutos da sua mão através do talento que ele lhe deu. E se você não desenvolve esse talento, é o mesmo que você está enterrando. Eu tenho visto pessoas, às vezes, na igreja, que falam assim: eu não quero me envolver. Eu venho na igreja, eu faço a minha oração, eu vou embora para casa e para mim está tudo bem. Olha que Deus te deu um talento. Quem sabe você não tem um talento de pelo menos, limpar a igreja. Quem sabe se Deus não lhe deu um talento de ouvir as pessoas. Tem gente que chega na igreja só quer falar, ela só quer ser ouvida.
né? E nós não podemos brincar com essas coisas. E nós perdemos porque olhamos para os lados, prestamos atenção nas pessoas. Abriu aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Qual é o versículo, pastor? A gente começa no versículo 20. João, capítulo 21, versículo 20. Deixa eu começar um pouquinho mais acima. Deixa eu começar aqui no versículo 18, onde o Senhor Jesus diz: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Isso aqui, o Senhor Jesus estava falando com Pedro. Pedro foi escolhido para assumir o lugar do Senhor Jesus, vamos dizer fisicamente, porque quem assumiu o lugar do Senhor Jesus foi o Espírito Santo, mas foi usando Pedro para isso. E aí, no versículo 19 diz: e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Presta atenção nessa palavra do Senhor Jesus. Segue-me. Não é para seguir A, B, C ou D. Segue-me. Foi isso que o Senhor Jesus disse. E o que acontece aqui? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Olha a preocupação do Pedro. Jesus falou para o Pedro fazer o quê? Segue-me. O que o Pedro tinha que fazer? Continuar seguindo. Mas o mais interessante é que não foi a primeira vez que o Pedro olha para os lados. Às vezes nós fazemos isso, nós cometemos esse erro. Qual foi a primeira vez que o Pedro olhou para o lado e não deveria ter olhado? Lembra que a palavra de Deus diz que o Pedro e os demais estavam num barco e Jesus veio caminhando sobre as águas e eles estavam com medo e Jesus disse o quê? Não temas, sou eu. E o Pedro, naquele ímpeto, aquela fé, o que ele disse? Se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. A palavra diz que Pedro, olhando para Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Olha que maravilha. Nunca homem algum tinha feito isso. Olhar para Jesus e caminhar sobre as águas. Ou seja, enquanto eu olho para Jesus, o impossível se torna possível na minha vida. Mas a palavra também diz que o Pedro passou a reparar nas ondas, na força do vento. Ele passou a ver detalhes que antes a fé ignorava completamente. E ao tirar os olhos de Cristo, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. E não é o que tem acontecido. Quantas pessoas já deixaram a denominação dela, abandonaram Jesus, porque passaram a olhar para esse, para aquele outro. Quantas pessoas ela diz: eu não vou mais na igreja, porque a igreja é isso. Ah, o pastor fez isso, ah, o obreiro, ah, o membro fez isso. Mas quem mandou você ficar olhando para membro?